Todos evitavam a filha do milionário, até a nova faxineira chegar e mostrar um novo mundo à menina. Otávio parou na porta da cozinha quando viu Jussara ensinando Emanuela a sovar a massa. E pela primeira vez, a filha não abaixou os olhos e deixou um sorriso aparecer. Vai devagar, do seu jeito, Jussara disse baixinho, e Emanuela se aproximou mais dela, enquanto Otávio percebia que algo naquela casa começava a mudar. Otávio percebeu a mudança antes mesmo de entender o que estava vendo, porque Emanuela não costumava ficar perto de ninguém por mais de alguns minutos, e naquela manhã continuava ao lado de Jussara com as mãos na massa, ouvindo cada orientação sem desviar o olhar, sem pedir para sair, sem procurar um motivo para se fechar. A cozinha, que nos últimos meses tinha servido apenas para refeições rápidas e silêncios longos, parecia diferente só porque a menina respirava sem tensão. Jussara não tentava impressionar, não fazia perguntas demais, não tratava Emanuela como alguém frágil, nem como alguém difícil, só dizia o necessário e esperava o tempo dela. Agora aperta aqui com a palma da mão, falou com calma. Emanuela obedeceu, errou a força, olhou para a massa torta e ficou imóvel por um segundo. Otávio conhecia aquele instante. Era o momento em que a filha geralmente desistia. Só que Jussara não se apressou. Não precisa ficar perfeito, disse, empurrando a massa de volta para o centro. A gente só continua. Emanuela tentou outra vez. Deu certo o suficiente para fazê-la sorrir. Otávio sentiu um aperto no peito, porque fazia muito tempo que não via a filha sorrir sem esforço. Ele saiu da porta devagar para não quebrar a cena, mas Emanuela o viu. Pai, olha. A voz dela não saiu baixa, nem curta, nem presa. Saiu viva. Ele se aproximou da bancada e viu as marcas pequenas das mãos dela espalhadas na farinha. Estou olhando, respondeu. Está ficando bonito. Emanuela endireitou os ombros, como se aquela aprovação ainda fosse importante, e era. Jussara limpou as mãos no avental, sem baixar a cabeça, sem procurar desculpa por estar ali ensinando uma tarefa que nem fazia parte do serviço pelo qual tinha sido contratada. Ela mantinha a mesma firmeza simples com que tinha chegado naquela casa havia menos de 2 semanas. Não falava demais, não se metia onde não era chamada, não reclamava do tamanho da mansão, não se intimidava com o dinheiro. E talvez por isso o Otávio ainda não tivesse descoberto o que pensar sobre ela. A farinha acabou caindo mais na bancada do que na massa, ele comentou, tentando soar leve. Emanuela sorriu mais uma vez. Foi um pouco. Jussara olhou para ele de lado, um pouco generoso. A menina riu. Aquele som mudou o ambiente inteiro. Desde que Clara morreu, nada naquela casa encontrava lugar. As funcionárias falavam baixo, os parentes apareciam em datas exatas e iam embora cedo. Os médicos mudavam o tom da voz quando falavam com Emanuela. E Otávio tinha aprendido a administrar a dor, como administrava empresas, reuniões e contratos, ocupando cada hora do dia para não encarar o vazio quando a noite chegava. Com a filha, porém, método nenhum funcionava. Emanuela tinha 8 anos. Mas depois da perda da mãe, passou a viver num estado de defesa que confundia todo mundo. Se aproximava e recuava no mesmo instante, queria companhia e depois rejeitava. Começava a gostar de alguém e então sumia para o quarto, onde passava horas em silêncio. Algumas babás disseram que ela precisava de disciplina. Outras tentaram comprar sua atenção com presentes. Uma professora particular sugeriu remédios antes mesmo de conhecer a menina direito. Otávio dispensou uma por uma. O problema era que, depois de tantas tentativas ruins, a reputação de Emanuela se espalhou. As pessoas não diziam na frente dele, mas diziam entre si que a filha do milionário era fechada, imprevisível, difícil de lidar. Emanuela escutava mais do que parecia. Pouco a pouco foi entendendo que muitos a evitavam. E isso a machucava mais do que ela conseguia dizer.
Jussara entrou naquele cenário sem histórico, sem intimidade, sem prometer nada. Tinha sido indicada por uma antiga governanta da família que se aposentara no interior. Veio para organizar a casa em horário integral, com o acordo claro de que não era babá, não era acompanhante da criança, não era responsável por resolver a vida emocional de ninguém. Na primeira manhã, encontrou Emanuela sentada no chão do corredor, abraçada aos joelhos, observando o movimento da casa como quem observava gente que só estava de passagem. Jussara deu bom dia e ouviu um silêncio. No dia seguinte, o silêncio se repetiu. No terceiro, Jussara sentou no chão do outro lado do corredor, enquanto separava panos e produtos de limpeza, e comentou, sem olhar diretamente para a menina: "Esse piso mostra qualquer marca." Emanuela respondeu sem erguer o rosto: "A casa toda mostra." Foi a primeira frase. A partir dali, sem pressão, sem insistência, alguma coisa começou. Naquela manhã da massa, o começo parecia pequeno para qualquer outra pessoa, mas não para Otávio. Ele sabia o peso daquele gesto. Sabia o que significava ver a filha aceitar correção sem se ferir. Ouvir uma orientação sem interpretar como rejeição. Permanecer perto de alguém sem preparar fuga. "Jussara", ele chamou, e ela ergueu os olhos. "Pode deixar o almoço para depois. Se quiser terminar isso com ela, termine." A resposta veio simples: "Eu quero." Emanuela olhou para o pai e depois para Jussara, como se verificasse se os dois estavam mesmo de acordo. "Posso fazer o pão inteiro?" "Pode", Jussara respondeu, "mas você vai ter que esperar crescer." A menina franziu a testa. "Demora?" "Um pouco. Eu espero." Otávio quase perguntou desde quando ela sabia esperar alguma coisa sem se irritar, mas se conteve. Não era hora de testar o milagre. No fim da manhã, o pão foi para o forno, e o cheiro tomou a cozinha. Emanuela ficou diante da porta de vidro com as mãos apoiadas na bancada, observando o crescimento da massa com atenção absoluta. Jussara lavava as tigelas enquanto ela fazia perguntas curtas. "Sempre cresce assim? Se a massa estiver boa. E se não estiver? A gente aprende o que faltou. Você sabe fazer tudo?" Jussara sorriu sem olhar para trás. "Não. Só sei continuar até dar certo." Emanuela guardou aquilo com a seriedade de quem não esquece frases importantes. Otávio, ainda ali, fingindo checar mensagens do celular, ouviu também. Na hora do almoço, algo incomum aconteceu. Emanuela quis sentar à mesa principal, e não no canto em que costumava comer, quase sem tocar na comida. Pediu que Jussara ficasse por perto para ver o pão ser cortado. Quando o primeiro pedaço foi servido, a menina o cheirou, tocou, provou e então olhou direto para o pai. "Eu fiz." Otávio assentiu. "Você fez." Emanuela demorou 2 segundos e corrigiu. "A gente fez." Foi a primeira vez em meses que ela se incluiu com alguém. Jussara apenas continuou em pé, mãos unidas à frente do avental, mas os olhos dela mudaram. Não era vaidade, era cuidado. A notícia da melhora de Emanuela não demorou a incomodar gente demais. À tarde, a irmã de Otávio chegou sem avisar, como fazia sempre que julgava necessário intervir na vida da casa. Teresa entrava com o salto firme, o perfume forte e a certeza de que estava sempre certa. Gostava do irmão, à maneira dela, mas tinha o hábito de tratar afeto como administração. Cumprimentou Otávio com um beijo rápido, deu uma olhada geral no ambiente e parou quando viu Emanuela sentada à mesa da cozinha, desenhando enquanto Jussara secava a louça. "Ela está aqui?" perguntou num tom que não era exatamente surpresa. "Está", Otávio respondeu. "E muito bem." Teresa aproximou-se da sobrinha. "Oi, meu amor." Emanuela ergueu os olhos, respondeu com educação e voltou ao desenho. Teresa percebeu de imediato que a atenção da menina estava dividida com outra pessoa e não gostou.
Você deveria levá-la mais ao clube, comentou sem tirar os olhos de Jussara. Ou receber mais crianças da idade dela. Esse isolamento não faz bem. Otávio perdeu a vontade de conversar no mesmo instante. Não faltou tentativa. Teresa cruzou os braços. Talvez falte firmeza. Jussara continuou secando a louça como se não tivesse ouvido. Era exatamente isso que fazia a diferença nela. Não se adiantava, não competia por espaço, não tentava ganhar importância. E talvez por isso Teresa a notasse ainda mais. Quem fez esse pão? Teresa perguntou. Eu e a Jussara, Emanuela respondeu, antes que qualquer adulto falasse por ela. A mulher sorriu de um jeito curto. Entendi. Depois se voltou ao irmão. Já que a menina se apegou, só cuidado para não confundir funções. Otávio fechou a expressão. Explique. Uma coisa é ajudar. Outra é ocupar espaço que depois vai faltar. Você sabe como Emanuela é sensível. A menina, ouvindo o próprio nome, abaixou o lápis. Jussara finalmente interveio, mas sem agressividade. Ela só está desenhando e comendo pão, Dona Teresa. O silêncio que veio depois foi seco. Teresa não esperava resposta. Eu sei o que estou vendo, disse. Jussara sustentou o olhar. Então está vendo que ela está bem. Otávio percebeu o risco de a conversa crescer e encerrou na hora. Teresa, chega. A irmã entendeu o limite, mas não recuou por dentro. Antes de sair, passou perto da mesa e olhou o desenho de Emanuela. Era a cozinha. 3 pessoas junto da bancada. Ela observou por 2 segundos, sorriu de lado e foi embora. O estrago, porém, já tinha começado. Naquela noite, Emanuela voltou a se calar. Não de forma brusca, mas o suficiente para Otávio perceber. Na hora do jantar, empurrou os legumes com o garfo e falou pouco. Antes de dormir, pediu para ver o desenho que tinha feito de manhã. Rasgou em 4 partes e jogou no lixo. Otávio viu tarde demais. Por que você fez isso? A menina encolheu os ombros. Ficou feio. Não ficou. Ficou. Ele se abaixou diante dela. Você gostou quando fez? Emanuela apertou os lábios e os olhos ficaram cheios, mas ela segurou. A tia disse que depois vai faltar. Otávio demorou 1 segundo para entender. Quando entendeu, sentiu raiva. Não da filha, não de Jussara, mas daquela repetição insuportável de adultos entrando e saindo da vida da menina, como se fosse simples pedir que uma criança não se apegasse a ninguém. Olha para mim, ele pediu. Emanuela obedeceu. Ninguém vai sumir amanhã, entendeu? A mamãe sumiu. A frase saiu limpa, sem elevação de voz, sem choro, e por isso doeu mais. Otávio ficou sem resposta por um instante. Nada o preparava para ouvir a verdade da boca dela. A mamãe morreu, continuou Emanuela, com a dureza de quem repete algo que ouviu muitas vezes até decorar. As pessoas vão embora. Ele respirou fundo, controlando o rosto. Algumas vão, mas nem todo mundo vai embora quando você gosta. Você fica? Eu fico. E a Jussara? Otávio pensou antes de responder, não por dúvida sobre caráter, mas porque sabia o peso que cada palavra tinha para a filha. A Jussara está aqui hoje. Vai estar aqui amanhã e, enquanto depender de mim, ninguém vai tirar dela o direito de te tratar bem. Emanuela o observou como se medisse a verdade daquela promessa. Posso falar com ela amanhã? Pode. Mas o amanhã começou pior do que ele imaginava. Logo cedo, Otávio recebeu uma ligação do escritório e foi puxado para uma crise envolvendo uma negociação internacional que dependia da assinatura dele até o fim do dia. Ao mesmo tempo, a escola de Emanuela mandou mensagem sobre uma reunião adiada havia semanas. Teresa, sem perder tempo, aproveitou o momento para enviar ao irmão uma série de mensagens dizendo que a proximidade da funcionária com a menina era arriscada, que empregados passam, que a filha dele precisava de tratamento, não de vínculos improvisados. Otávio ignorou.
Só que o problema deixou de ser apenas opinião de família, quando a coordenadora pedagógica da escola repetiu a mesma linha, com palavras polidas. Emanuela tem reagido mal a figuras de referência que mudam rápido, explicou. Talvez o ideal seja manter um quadro mais estável e técnico. Otávio ouviu tudo até o fim e respondeu sem alterar a voz. Técnico não é o mesmo que humano, e minha filha não precisa ser observada como um caso. A reunião terminou sem acordo. Ele saiu de lá mais cansado do que tinha entrado. Quando voltou para casa no meio da tarde, encontrou um silêncio que não parecia o da tranquilidade. Chamou por Emanuela e não obteve resposta. Encontrou uma das funcionárias no corredor. "Onde está Jussara?" A mulher hesitou. "No quarto de empregada, senhor." "Por quê?" "Dona Teresa esteve aqui." Otávio endureceu. "O que aconteceu?" A resposta veio baixa. Disse que a proximidade estava passando do limite, que a casa não podia virar bagunça, que criança apegada sofre mais, que era melhor Jussara manter distância. Ele fechou os olhos por um segundo. E Emanuela? Ouviu tudo. Otávio encontrou a filha sentada no chão do closet da mãe, abraçada às próprias pernas, exatamente como costumava fazer nos dias piores. O vestido claro estava amarrotado de tanto tempo na mesma posição. "Filha." Ela não respondeu. "Emanuela, você mandou ela ficar longe?" A voz saiu abafada. Ele se ajoelhou diante dela. "Não, mas mandaram." "Eu não mandei. Todo mundo manda." Otávio percebeu que qualquer argumento pronto destruiria o pouco de confiança que ainda restava ali. Então falou a verdade inteira. "Eu errei em deixar outras pessoas decidirem o que é melhor para você. Isso acaba hoje." Emanuela ergueu o rosto devagar. "Ela vai embora?" "Não, se ela não quiser." "E se quiser?" A pergunta cortou o resto da frase dele. Porque Otávio sabia pouco da vida de Jussara, pouco do passado, pouco do que ela pretendia para si. Sabia apenas o impacto dela na casa. "Eu vou conversar com ela", disse. "Mas antes quero que você faça uma coisa por mim." "O quê?" "Desça comigo." "Não." "Por favor." Emanuela ficou em silêncio. "Se você descer, eu não deixo ninguém falar por você." A menina hesitou, mas se levantou. Jussara estava no pequeno quarto de apoio, arrumando a mala do jeito de quem fazia isso, sem barulho, para não constranger ninguém. A cena fez Otávio parar na porta. Havia poucas roupas, tudo dobrado com precisão, alguns livros usados, uma nécessaire antiga e uma fotografia virada para baixo sobre a cama. Jussara levantou os olhos, sem surpresa. "Eu já ia pedir para falar com o senhor." Otávio entrou, Emanuela atrás dele. "Quem pediu para você arrumar a mala?" Ela não se fez de desentendida. "Ninguém pediu diretamente." "Então por que está fazendo isso?" "Porque eu sei reconhecer quando minha presença vira problema." Emanuela apertou a barra da blusa com força. Otávio percebeu. "Sua presença não é problema." Jussara respirou fundo. "Na prática, virou." "Na prática," ele respondeu, "virou solução para uma casa que estava parada." Ela desviou o olhar por um instante, talvez para não aceitar tão rápido algo que tinha esperado a vida inteira e aprendido a desconfiar. "Eu não quero ser motivo de disputa dentro da sua família." "Você não é." "Sou sim. E isso sempre sobra para quem tem menos força." A frase ficou no ar. Otávio notou que não era uma teoria, era experiência. Emanuela se aproximou 2 passos. "Você vai embora?" Jussara deixou a blusa que dobrava sobre a cama. "Eu não queria." "Então não vai." A menina falou com uma firmeza incomum, quase adulta. "Fica." Jussara se agachou na altura dela. "Eu gosto muito de ficar com você." "Então fica. Nem tudo depende só de gostar." "Depende do quê?"
Jussara não respondeu de imediato. Não mentiria, mas também não jogaria o peso do mundo sobre a criança. Otávio assumiu. Depende de eu fazer o que deveria ter feito antes. Ele encarou Jussara. Ninguém mais nesta casa vai definir sua relação com minha filha sem passar por mim. Ninguém. Se você quiser continuar, vai continuar. Ela sustentou o olhar com serenidade. E amanhã, quando outra pessoa achar ruim? Vai ouvir a mesma resposta. E quando o senhor estiver fora, vai ter por escrito. Jussara entendeu que ele falava sério. Talvez tenha sido esse o primeiro momento em que enxergou não apenas o homem rico e controlado, mas alguém disposto a sustentar uma decisão que envolvia sentimento, desgaste e conflito. Eu fico, disse enfim. Emanuela respirou como se tivesse voltado do fundo d'água. Naquela noite, pela primeira vez, os três jantaram juntos na cozinha por escolha, não por acaso. Jussara serviu a sopa, Emanuela comeu quase tudo, e Otávio deixou o celular virado para baixo durante a refeição inteira. Você não vai atender? A filha perguntou. Agora não. É trabalho? É. É importante? Ele olhou para ela. Você também é. Emanuela abaixou os olhos com um sorriso pequeno. Jussara fingiu concentração no prato, mas percebeu cada detalhe. Havia alguma coisa naquele pai que não era frieza. Era medo de errar e hábito de se esconder dentro da obrigação. Ela conhecia homens assim. Homens que aprenderam a resolver problemas de todos, menos os próprios. Só não conhecia um que olhasse para a filha daquele jeito, tentando consertar o atraso sem exigir resultado imediato. Depois do jantar, Emanuela quis mostrar a Jussara o quarto da mãe. Otávio travou por dentro. Fazia mais de um ano que a menina não convidava ninguém para entrar ali. O espaço tinha sido preservado em excesso, quase como um museu particular da ausência. Roupas organizadas, livros no lugar, o perfume ainda guardado, as cortinas sempre fechadas até a metade. Jussara olhou para Otávio antes de responder. Ele assentiu. As duas seguiram pelo corredor, e ele ficou alguns segundos sem se mover. Parte dele queria impedir, outra parte entendia que a filha estava fazendo exatamente o que precisava fazer. Dividir a dor com alguém que não a tratava como problema. Quando entrou no quarto depois, encontrou Emanuela sentada na poltrona com um álbum no colo e Jussara ao lado, ouvindo em silêncio. Aqui eu era pequena, dizia a menina, mostrando uma fotografia. Aqui a mamãe me levou para ver o mar. Virou a página. Aqui foi no meu aniversário. Em seguida, a voz mudou. Depois ela ficou cansada. O quarto inteiro pareceu segurar a respiração. Jussara não falou, eu entendo, porque não entendia exatamente aquela dor. Também não desviou o assunto. Só perguntou, você sente muita saudade dela aqui? Emanuela assentiu. Às vezes parece que se eu mexer nas coisas dela, eu vou esquecer o rosto. Otávio, encostado à porta, ouviu isso como uma sentença. Jussara pegou o álbum com cuidado e o devolveu ao colo da menina. Guardar tudo não faz a pessoa voltar, mas lembrar dela do seu jeito pode fazer você sentir menos medo. Emanuela ficou pensando. Posso mexer em uma gaveta amanhã? Otávio respondeu antes que qualquer coragem falhasse. Pode. Nos dias seguintes, a casa entrou numa rotina nova, discreta, mas firme. Emanuela passou a acordar mais cedo para tomar café na cozinha, esperava Jussara separar a farinha, ajudava em tarefas simples, fazia perguntas sobre receitas, sobre costura, sobre o motivo de alguns tecidos durarem mais que outros, sobre por que o pão crescia e por que algumas pessoas não ficavam. Jussara nunca respondia com pressa. Ao mesmo tempo, Otávio começou a chegar mais cedo do escritório em pelo menos 3 dias da semana. Cancelou 2 eventos sociais, trocou reuniões presenciais por chamadas, almoçou em casa quando pôde. No começo, parecia um esforço temporário. Depois, virou escolha. Ele sentia que, se não ocupasse o próprio lugar de pai agora,
Passaria o resto da vida tentando recuperar um tempo que não voltaria. O problema é que mudanças reais costumam acordar resistências antigas. Teresa não recuou. Começou a telefonar para parentes próximos, insinuando que o irmão estava emocionalmente vulnerável e que a funcionária tinha ganhado espaço demais, rápido demais. Nada explícito, nada que pudesse ser facilmente confrontado, mas o suficiente para criar ruído. Uma prima sugeriu cautela. Um advogado da família comentou casualmente sobre riscos trabalhistas. Uma antiga amiga de Clara apareceu para visitar Emanuela e saiu da casa com a opinião pronta de que havia intimidade além do aceitável entre patrão, funcionária e criança. Otávio percebeu o movimento e ficou entre a irritação e a vergonha. Não pela presença de Jussara, mas pelo tipo de gente que o cercava havia anos, sem que ele notasse o quanto confundiam dignidade com posição social. Jussara também percebeu, ainda que ninguém dissesse as coisas diretamente. Passou a manter mais distância quando terceiros estavam presentes, a responder menos, a sair da cozinha quando o telefone tocava no momento errado. Emanuela notou isso antes do pai. "Por que você muda quando tem visita?" perguntou certa tarde. Jussara dobrava guardanapos. "Porque algumas pessoas entendem errado o que veem." "O que elas veem?" "Que eu gosto de ficar com você." "Mas isso é verdade." "É, então está certo." Jussara sorriu, mas havia cansaço nos olhos. Nem sempre o que está certo é o que as pessoas aceitam fácil. Emanuela processou aquilo com a expressão séria que tinha quando alguma fala ficava grande demais para a idade dela. Na mesma noite pediu ao pai: "Não deixa ninguém falar ruim da Jussara." Ele respondeu sem hesitar: "Não vou deixar. Só que defender alguém de fora é fácil. Difícil é quando o risco passa a vir de uma informação que ninguém esperava." Em uma sexta-feira chuvosa, Otávio chegou em casa e encontrou um envelope sem remetente sobre a mesa do escritório. Dentro havia cópias de documentos antigos e uma única frase digitada em papel comum: "Descubra quem está dentro da sua casa antes que seja tarde." Ele leu tudo uma vez, depois outra. Entre os papéis havia um registro de ocorrência de anos atrás, num bairro distante da cidade, citando o nome de Jussara em uma disputa familiar. Um pedido de medida protetiva que não aparecia deferido nas cópias, e uma notícia local incompleta, daquelas páginas antigas e mal impressas, mencionando uma mulher que havia deixado o emprego às pressas após conflitos pessoais. Não havia crime, não havia condenação, não havia fato claro, havia sugestão. E era exatamente esse o tipo de sujeira que gente covarde usa para destruir reputação. Otávio ficou longo tempo olhando aqueles papéis. Parte dele queria rasgar tudo na hora e poupar Jussara de mais uma humilhação. Outra parte sabia que ocultar aquilo seria um erro grave se houvesse algo importante por trás. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e foi até a cozinha. Encontrou Emanuela dormindo no sofá pequeno ao lado, com um livro aberto no colo e Jussara cobrindo a menina com um xale leve. A cena era tão simples que quase o fez adiar a conversa. "Podemos falar?" perguntou. Jussara percebeu na hora que havia algo sério. "Agora?" "Agora." Ela assentiu. No escritório, Otávio não fez rodeios. Colocou o envelope sobre a mesa. "Chegou hoje." Jussara olhou os papéis sem tocar neles primeiro. Depois puxou a cadeira, sentou e começou a ler. Não houve indignação teatral nem susto exagerado. Houve uma mudança no rosto dela que ele não tinha visto até então, uma mistura de cansaço antigo com vigilância. Quando terminou, juntou os documentos em silêncio. "Quem mandou isso?" "Não sei, mas imagina." "Imagino." Ela apoiou as mãos no colo. "Quer que eu vá embora?" "Não é isso que eu perguntei." "Mas é isso que esses papéis pedem."
O que eu quero saber é se existe algo que eu precise ouvir de você antes que outra pessoa conte do jeito que quiser. Jussara ficou alguns segundos quieta. Do corredor vinha apenas o barulho distante da chuva. Existe, respondeu, e eu vou contar. Otávio puxou a cadeira em frente à dela. Jussara não falava olhando para o chão. Falava olhando para ele, com pausas medidas, como quem escolhe a precisão porque viveu tempo demais, cercada de gente pronta para distorcer sua história. Disse que tinha sido casada cedo com um homem que, no começo, parecia correto, trabalhador e respeitoso, mas que aos poucos passou a controlar dinheiro, amizades, horários e cada decisão da vida dela. Não usou palavras pesadas, nem procurou pena, apenas contou os fatos. Quando tentou sair daquela relação, enfrentou ameaças veladas, pressão da família dele e uma campanha silenciosa para fazê-la parecer instável. Procurou ajuda, registrou o que conseguiu registrar e saiu da cidade com o pouco que tinha. Trabalhou em muitas casas, sempre evitando deixar rastros que facilitassem ser encontrada. A ocorrência que está aí não é contra mim, explicou. É de uma discussão na casa da minha sogra quando fui buscar minhas coisas. Meu nome aparece porque eu estava lá. Otávio ouviu sem interromper. E a notícia? Saí de um emprego porque ele descobriu onde eu trabalhava. Preferi perder o salário a levar problema para dentro da casa dos outros. Ele ainda procura você? Jussara demorou um segundo. Fazia tempo que eu achava que não. Achava? Até esse envelope aparecer. A conclusão se impôs sozinha. Otávio sentiu a gravidade da situação sem perder a calma. Por que não me contou nada disso quando foi contratada? A resposta veio simples e dura. Porque gente na minha posição aprende cedo que se contar demais, perde chance antes mesmo de começar. Ele não teve como negar. Jussara continuou. Eu nunca trouxe problema para onde trabalhei. Nunca faltei, nunca roubei, nunca menti sobre serviço. Minha vida pessoal eu guardo porque quase sempre usam contra mim. Eu não vou usar. Ela assentiu, mas a cautela permaneceu. Mesmo assim, eu entendo se o senhor achar melhor encerrar. Não. A palavra saiu rápida. Encerrar não é solução. Entender é. Jussara pareceu surpresa. Não exatamente pelo apoio, mas pelo fato de ele não precisar de tempo para escolher um lado. Eu preciso saber de uma coisa, ele prosseguiu. Existe risco real para minha filha? Ela respondeu de imediato. Se eu perceber qualquer risco, eu mesma saio antes. Eu não perguntei o que você faria, perguntei o que existe. Jussara respirou fundo. Hoje, eu não sei. Era a resposta mais honesta possível. E talvez por isso, Otávio confiasse mais nela naquele instante do que em quase todos ao redor. Quando saíram do escritório, Emanuela estava acordada no sofá, abraçada ao próprio livro. Vocês brigaram? Perguntou. Não, Otávio respondeu. Aconteceu alguma coisa? Jussara se aproximou. Só uma conversa importante. Emanuela analisou o rosto dos dois e percebeu que havia tensão, mas não ruptura. Você vai dormir aqui amanhã? Perguntou para Jussara sem rodeio. Vou. Promete? Jussara olhou para Otávio, depois para a menina. Prometo que amanhã eu vou estar aqui. Emanuela pareceu satisfeita com o prazo curto, talvez por já ter aprendido que certas promessas só são verdadeiras quando cabem no dia seguinte. Na manhã seguinte, Otávio tomou uma decisão que alterou a direção de tudo. Contratou uma consultoria jurídica discreta para investigar a origem do envelope e, ao mesmo tempo, pediu a Jussara que não circulasse sozinha fora da casa por alguns dias até entenderem o que estava acontecendo. Ela resistiu. Não quero que isso vire prisão. Nem eu, ele respondeu. Quero virar proteção. Ela aceitou com relutância. Emanuela, sem saber dos detalhes, percebeu que os adultos falavam mais baixo do que o normal,
mas em vez de se fechar, aproximou-se ainda mais. Insistiu em fazer bolo com Jussara, pediu ao pai que participasse, colocou os três de volta diante da bancada e declarou com autoridade infantil: "Hoje ninguém sai antes de terminar." Otávio obedeceu. Jussara também. Em outro tempo, aquela cena teria parecido simples, mas naquele momento era resistência. Foi enquanto o bolo assava que o suspense saiu da sombra e ganhou forma. Uma das câmeras externas registrou um carro parado por quase 20 minutos do outro lado da rua, com o motor ligado e os vidros fechados. Não era comum. A segurança da casa foi avisada, mas quando o vigia saiu para verificar, o veículo já tinha partido. Otávio não contou nada a Emanuela. Mostrou a imagem apenas a Jussara. Ela empalideceu sem perder o controle. "Você reconhece?" ele perguntou. "Não com certeza, mas desconfia." "Sim." O olhar dos dois se encontrou com uma tensão nova, adulta, séria, que nada tinha a ver com atração apressada. Era confiança sendo testada em terreno real. "Então acabou a parte em que fingimos que isso vai sumir sozinho", Otávio disse. Jussara respondeu numa sinceridade quase dolorosa: "Eu nunca fingi. Eu só não queria que você pagasse por algo que não causou. Talvez eu finalmente esteja escolhendo pagar o preço certo." Ele devolveu. Ela ficou em silêncio, mas aquele silêncio já não era distância. Naquela noite, depois que Emanuela dormiu, eles conversaram na cozinha vazia, enquanto a chuva voltava a bater nas janelas. Sem o avental, sem o terno, sem a formalidade do dia, pareciam pela primeira vez duas pessoas inteiras e não duas funções dentro da mesma casa. Otávio perguntou onde Jussara tinha aprendido a fazer pão daquele jeito. Ela respondeu que foi com a avó, numa casa pequena do interior, onde tudo era dividido entre trabalho e cuidado. Depois ele perguntou por que ela falava tão pouco sobre si. "Porque demorei para entender que ter história não obriga ninguém a te respeitar", ela disse. "Às vezes só dá mais material para te ferirem." Ele ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. "Eu também falo pouco sobre mim." Jussara o observou. "No seu caso, parece escolha." "No começo era, depois virou costume. E o que aconteceu para o senhor virar um homem que vive cercado de gente e ainda assim parece sozinho?" A pergunta foi direta, mas não invasiva. Ele poderia ter encerrado ali. Não encerrou. Falou de Clara sem enfeite, da culpa por ter confundido presença com provisão, do dia em que percebeu que a filha sofria em silêncio no quarto, enquanto ele respondia mensagens no corredor, achando que estava dando conta de tudo, do medo de errar de novo, do hábito de controlar cada detalhe, porque o que realmente importava já tinha escapado do controle uma vez. Jussara não o interrompeu. Quando ele terminou, a cozinha permaneceu quieta por um tempo. "O senhor ainda olha para a dor como se ela fosse uma tarefa atrasada", ela disse. Otávio soltou um ar curto, quase um riso sem humor. "Talvez. Dói mais quando a gente tenta administrar sentimento do mesmo jeito que administra empresa." Ele a encarou. "E o que você faz?" "Eu continuo, mesmo quando dói." A frase lembrou a massa na bancada. Lembrou o começo. Lembrou tudo que tinha mudado desde aquela manhã. Ele não percebeu exatamente em que segundo deixou de olhar para Jussara, apenas como a mulher que ajudava sua filha. Talvez tenha sido ali, diante da coragem sem alarde, da dignidade sem pose, da forma como ela carregava marcas sem transformar isso em arma. Não havia nada infantil naquele movimento entre os dois. Era lento, contido, responsável, tinha cuidado, admiração e o perigo real de quem já sofreu demais para tratar qualquer aproximação como brincadeira. Jussara também percebeu. Recuou meio passo, não por rejeição, mas por consciência. "Não faz isso só porque está cansado", disse antes que ele dissesse qualquer coisa. "Fazer o quê?"
confundir gratidão com outra coisa. Otávio não desviou. Eu não confundo fácil. Todo mundo confunde quando está carente. Eu não estou carente. Ela levantou uma sobrancelha e isso quase quebrou a tensão. Está bem, ele corrigiu. Estou, mas não é só isso. Jussara segurou o olhar por mais tempo do que seria prudente. Então não fala hoje. Por quê? Porque hoje tem medo demais em volta, e eu não quero que nenhum sentimento nasça no meio de confusão. Ele assentiu. Era a resposta certa, e justamente por ser a resposta certa, aproximou-os ainda mais. No domingo de manhã, Emanuela pediu para os três tomarem café no jardim interno, algo que não acontecia desde antes da morte da mãe. A mesa foi arrumada sem cerimônia. O pão da semana anterior reapareceu torrado, o bolo feito na véspera foi cortado em fatias grossas e a menina falou mais do que em todos os meses anteriores somados. Contou como queria reorganizar uma gaveta da mãe, pediu que Jussara a ajudasse a escolher o que guardar. Perguntou ao pai se podiam usar a antiga sala de música para criar um canto de pintura e leitura. Disse que estava cansada de ver a casa parada. Otávio ouviu tudo e respondeu sim a quase tudo. Jussara observava em silêncio, com a satisfação discreta de quem sabia que a menina não estava apenas mais alegre, estava voltando a confiar na própria vontade. No fim do café, Emanuela se levantou, abraçou o pai de um lado e Jussara do outro, apertando os dois ao mesmo tempo com a naturalidade de quem já os via como parte de um mesmo espaço seguro. Nenhum dos dois soube reagir de imediato. Otávio foi o primeiro a envolver a filha. Jussara veio logo depois. A cena durou poucos segundos, mas bastou para mudar algo que nenhum deles conseguiria desfazer. Pouco depois do almoço, o retorno da consultoria jurídica trouxe a confirmação do que Otávio temia. O envelope havia sido postado em um bairro próximo ao endereço de um antigo conhecido do ex-marido de Jussara. Não era a prova final, mas era o suficiente para mostrar intenção. Havia movimento. Havia busca. Otávio leu o relatório no escritório e entendeu que precisava agir sem espalhar pânico. Quando saiu de lá, encontrou Emanuela no corredor com uma caixa nos braços. Achei fotos da mamãe, ela disse. Quero mostrar para a Jussara. Ele a ajudou com a caixa e percebeu com uma clareza quase dolorosa o tamanho da responsabilidade que agora carregava. Não era só manter uma funcionária competente, nem só proteger a filha de mais uma perda. Era escolher se seria o homem que recua quando a situação aperta ou o homem que finalmente sustenta o que reconhece como verdadeiro. Naquela noite, ele chamou Jussara para conversar mais uma vez, desta vez sem esconder a urgência. Encontraram ligação com gente do passado dele, disse em voz baixa. Não é certeza absoluta, mas é suficiente para eu tratar como real. Jussara fechou os olhos por um segundo, depois os abriu com firmeza. Então eu vou embora antes que isso cresça. Não. Otávio. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome. Os dois perceberam. Se eu ficar, levo o problema para você e para Emanuela. Se você for embora agora, ensina minha filha que qualquer ameaça vence o que é bom. E se eu ficar, posso ensinar coisa pior. Você não é coisa pior. Você não sabe do que gente assim é capaz de fazer com a paz dos outros. Eu sei do que a ausência faz com uma criança. O silêncio entre os dois ficou pesado, mas não hostil. Jussara passou a mão no rosto, visivelmente dividida. Eu passei anos fugindo para não dar trabalho a ninguém. Talvez tenha chegado a hora de parar de fugir sozinha. Ela baixou os olhos, como se aquela proposta tocasse um lugar muito antigo. Por que está fazendo isso? Perguntou quase num sussurro. Otávio respondeu, sem defesa. Porque minha filha voltou a respirar perto de você. Porque eu também. Porque o certo nem sempre é o mais fácil, mas continua sendo o certo. Jussara ergueu o rosto devagar. Havia emoção ali, mas também medo.
Medo responsável, medo adulto, medo de estragar algo precioso. Se eu aceitar ficar, as coisas mudam. Eu sei. E talvez não tenha volta. Algumas mudanças não deveriam mesmo ter. Eles não se tocaram. Não havia espaço para gesto precipitado. O que existia era maior e mais difícil. Uma decisão. Jussara respirou fundo, ouviu ao longe a risada curta de Emanuela no quarto, provavelmente falando sozinha com as próprias fotos, e pareceu encontrar ali a resposta que faltava. Eu fico, disse por fim, com a voz firme, mas fico com uma condição. Qual? Nada de mentira para a menina. Nada de me usar como solução temporária enquanto decide o que sente, o que quer, o que aguenta enfrentar. Otávio sustentou o olhar dela. Eu não quero nada temporário. Jussara sentiu o impacto da frase, mas não se permitiu quebrar. Então prove. Ele deu um passo na direção dela, não para encurtar a distância física, mas para assumir o que vinha a seguir. Eu começo amanhã. Ela esperou. E foi nesse instante, com a casa em silêncio, o perigo do lado de fora ainda sem rosto completo e um sentimento adulto começando a ganhar forma no meio de tudo, que Otávio disse a frase que empurraria os três diretamente para a parte seguinte. Amanhã eu vou colocar meu nome na frente de tudo e ninguém mais vai decidir por nós. Na manhã seguinte, Otávio não esperou o dia empurrá-lo de volta para a rotina antiga. Antes do café, resolveu o que precisava ser resolvido, avisou a escola que qualquer conversa sobre Emanuela passaria por ele, reforçou a segurança da casa, falou com o advogado e deixou claro para a irmã que ninguém mais pisaria no medo da filha em nome de cuidado. Quando entrou na cozinha, encontrou Jussara já de pé, organizando a bancada em silêncio, e Emanuela sentada à mesa, observando os dois como quem tentava descobrir se a promessa da noite anterior continuava viva. Otávio puxou uma cadeira, sentou diante da menina e falou sem rodeio. Hoje ninguém vai falar por você, ninguém vai afastar quem te faz bem e ninguém vai decidir nada nessa casa sem me ouvir primeiro. Emanuela abaixou os olhos por um instante, mexeu nos dedos e perguntou baixinho. Nem se for alguém da família, nem se for alguém da família, nem se disserem que é para me proteger, principalmente se disserem isso sem te escutar. A menina olhou para Jussara, procurando o mesmo sinal nela. Jussara se aproximou, colocou uma caneca de leite morno diante de Emanuela e respondeu com a calma que sempre a fazia respirar melhor. Você não vai precisar adivinhar quem fica do seu lado. Vai saber. Emanuela segurou a caneca com as duas mãos, como fazia quando queria esconder a emoção. E pela primeira vez, não pareceu esperar que o momento bom acabasse rápido demais. Otávio percebeu isso e, ao mesmo tempo em que sentiu alívio, entendeu o tamanho da responsabilidade que tinha pela frente. Não bastava defender uma vez, teria que sustentar. Ao longo daquela manhã, a casa funcionou com uma tensão discreta, mas diferente das outras. Não era mais a tensão do medo solto, era a tensão de gente que sabe que existe um problema e decide encará-lo acordada. Otávio recebeu a confirmação de que o envelope e o bilhete não tinham vindo por acaso. Havia movimentação ligada ao passado de Jussara, havia uma insistência em descobrir onde ela estava, e havia também alguém tentando plantar dúvida na casa antes de se aproximar mais. Ele poderia ter escondido a informação, poupado a todos por algumas horas e empurrado a conversa para depois, mas percebeu que esse tipo de silêncio era justamente o que tinha adoecido tudo entre ele e a filha nos últimos anos. Chamou Jussara ao escritório e mostrou o que sabia. Ela leu cada folha sem pressa, sem dramatizar, mas a mudança no rosto dela dizia tudo. Eu achei que essa parte da minha vida tinha ficado para trás, disse, apoiando as mãos na mesa para manter a firmeza. Queria muito estar errada só por excesso de cuidado. Otávio fechou a pasta. Se está voltando, não vai te encontrar sozinha. Jussara ergueu os olhos para ele.
Você fala isso com facilidade. Não falo com facilidade, ele respondeu. Falo com decisão. Ela respirou fundo, como se aquela diferença tivesse peso demais para ser ignorada. Eu não quero trazer confusão para sua filha. Você não trouxe confusão. Você trouxe paz. A confusão veio de fora. Às vezes o que vem de fora entra e estraga tudo por dentro. Só entra se eu deixar. O jeito firme com que ele disse aquilo a fez ficar em silêncio por alguns segundos. Não era um silêncio de dúvida. Era o silêncio de quem estava reaprendendo a acreditar que alguém pudesse, de fato, permanecer. Antes que a conversa avançasse, Emanuela apareceu na porta com um caderno nas mãos. Posso entrar? Os dois se viraram ao mesmo tempo. Pode, Otávio respondeu. A menina entrou devagar, sentou na cadeira livre e abriu o caderno em uma folha com um desenho novo. Era a cozinha, a bancada, o pão, Jussara de um lado, ela do outro e Otávio ao fundo. Só que desta vez ele não estava distante nem parado na porta. Estava mais perto. Desenhei de novo, ela disse, olhando para o pai. Mas agora eu não rasguei. Otávio sentiu a garganta apertar. Jussara ficou sem falar. Fez muito bem, ele conseguiu dizer. Ficou bonito? Ficou verdadeiro, Jussara respondeu. Emanuela sorriu de lado. Então eu quero guardar. Aquela frase, simples para qualquer outra pessoa, era enorme para os três. Porque naquela casa ninguém estava mais tentando apenas sobreviver ao dia. Pela primeira vez, eles começavam a guardar o que era bom sem medo de perder no mesmo instante. Depois do almoço, foram à escola juntos, não para pedir favores, mas para colocar limites claros. Emanuela entrou entre os dois, segurando a mão de Jussara com naturalidade. E a diretora percebeu na hora que aquela menina não tinha voltado igual. Durante meses, a escola tratara o comportamento dela como uma questão delicada a ser administrada em reuniões reservadas. Mas Otávio encerrou isso assim que a conversa começou a tomar o mesmo rumo. Minha filha está aqui. Tudo o que for dito será dito com ela ouvindo. A diretora tentou manter o tom técnico, falou sobre adaptação, convivência, sensibilidade, risco de dependência emocional. Mas Otávio não deixou o discurso escapar para o lado mais conveniente. Dependência emocional não é o que acontece quando uma criança confia em alguém que a trata bem, disse com calma. O problema é quando todos entram e saem da vida dela sem responsabilidade nenhuma. Emanuela, sentada ao lado, ouviu tudo em silêncio, até a orientadora perguntar se ela se sentia confortável com a presença de Jussara na rotina da casa. A menina respondeu sem hesitar. Eu me sinto segura. A sala ficou muda por um segundo. A orientadora insistiu, talvez por hábito. E você entende que pessoas podem mudar de função, de lugar, de rotina? Emanuela ergueu o rosto. Eu entendo. O que eu não quero mais é que todo mundo decida isso sem me perguntar nada. Otávio olhou para a filha com um orgulho que quase doeu. Jussara apertou levemente a mão dela por baixo da mesa. Quando saíram da escola, Emanuela parecia mais leve, mas não agitada. Era outro tipo de força. No carro, encostou a cabeça no banco e perguntou ao pai. Eu falei certo? Falou melhor do que muito adulto, ele respondeu. Ela pensou um pouco e depois disse. Eu estava tremendo. Jussara sorriu para ela. Coragem não é quando a gente não treme. É quando fala mesmo tremendo. Emanuela guardou a frase como guardava tudo o que fazia sentido. Olhou pela janela por um instante e depois perguntou, num tom mais baixo. Se a pessoa ruim aparecer, vocês vão me contar? Otávio respondeu antes que o medo crescesse. Vamos te contar o que você precisar saber, e vamos resolver o resto sem te deixar sozinha. A menina assentiu. Não parecia tranquila por completo, mas parecia confiante. E era disso que ela precisava. No fim daquela tarde, a prova de que o passado não tinha desistido apareceu de novo.
Um carro desconhecido ficou parado por alguns minutos do lado de fora da rua lateral da mansão e foi embora quando a segurança se aproximou. Nada além disso aconteceu, mas bastou para deixar claro que a ameaça queria mais do que assustar. Queria invadir a paz deles, sem necessariamente entrar na casa. Otávio levou a informação a Jussara e decidiu que não esconderia mais nada que dissesse respeito direto a ela. Encontrou-a na cozinha, preparando massa de pão com Emanuela ao lado. As duas, no mesmo lugar onde tudo tinha começado. A cena o fez parar por um segundo, porque entendia cada vez mais que estava protegendo não só pessoas, mas também um jeito novo de viver dentro daquela casa. Preciso falar com você, disse, sem alterar a voz. Emanuela percebeu o tom, olhou para os dois e recuou um pouco. É sobre ele? Perguntou. Jussara se virou na hora. Quem te disse que era um ele? A menina apertou os lábios. Ninguém, mas eu sei. Não havia por que mentir. Otávio se aproximou dela e se abaixou. Existe alguém do passado da Jussara tentando incomodar, mas ele não vai entrar aqui. Você prometeu, e vou cumprir. Emanuela olhou para Jussara. Você está com medo? Jussara respondeu com honestidade. Um pouco. Então eu também estou. A mulher respirou fundo, limpou as mãos no pano e se ajoelhou diante dela. Mas ter medo não muda uma coisa importante. Eu não vou sair correndo sem te explicar nada, e seu pai não vai deixar ninguém mandar em nós pelo medo. Emanuela estudou o rosto dela por alguns segundos, e então abraçou Jussara de um jeito repentino, forte, inteiro. Então fica aqui comigo até passar. Aquilo desmontou alguma coisa dentro de Jussara que ela vinha segurando havia anos. Otávio viu os olhos dela encherem, mas ela continuou firme. Eu fico, respondeu. Emanuela se afastou só o suficiente para olhar os dois. Então vamos terminar o pão. O pedido parecia simples, mas os três entenderam o que havia por trás. Continuar, fazer o que tinham começado, não deixar que a sombra organizasse o ritmo da casa. Naquela noite, Otávio não adiou mais a parte mais difícil. Formalizou as medidas legais. Reuniu todas as provas disponíveis, autorizou o acompanhamento jurídico completo e deixou claro, inclusive para a equipe da casa, que qualquer contato, bilhete, recado ou movimentação estranha seria comunicado de imediato. Não houve espetáculo, não houve confusão pública, não houve ameaça devolvida. Houve postura. Quando finalmente desceu para a cozinha, já tarde, encontrou Jussara sozinha, sentada perto da bancada, com as mãos unidas sobre o colo. Ela não estava chorando. Estava cansada de um jeito profundo, de quem tinha passado anos pronta para fugir e agora estava sendo convidada a permanecer. Otávio puxou a cadeira em frente a ela e os dois ficaram alguns segundos em silêncio. Está tudo encaminhado, ele disse. Ele vai entender que você não está mais sem proteção. Jussara soltou um ar lento. Passei tempo demais achando que a única forma de me manter em paz era sumindo antes. E agora? Ela levantou os olhos. Agora eu não sei muito bem como é ficar. Então aprende comigo, ele respondeu. Jussara deixou escapar um sorriso pequeno, ainda inseguro. Você fala como se fosse simples. Não é simples, só ficou claro. Ela continuou olhando para ele. E o silêncio entre os dois mudou de lugar. Já não era só a conversa sobre problema, segurança, cuidado com Emanuela. Era o sentimento adulto que vinha crescendo no meio de tudo, e que nenhum dos dois podia mais reduzir a gratidão ou costume. Jussara foi a primeira a tocar no assunto com a coragem tranquila que já era dela. Se for para dizer alguma coisa, diga sem me poupar e sem se enganar. Otávio assentiu. Eu pensei muito antes de chegar aqui. Eu sei. Pensei na sua história, na minha filha, no meu luto, no risco de confundir companhia com solução. E o que descobriu? Ele não desviou. Que o que eu sinto por você
Não nasceu do medo de ficar sozinho. Nasceu porque eu admiro a mulher que você é. Porque vi minha filha voltar a respirar perto de você e porque toda vez que entro nessa cozinha, a minha vontade é ficar. Jussara ouviu sem interromper. Otávio continuou, sem pressa. Você não me deve resposta, não me deve nada, mas eu não vou fingir que isso não existe. Ela baixou os olhos por um instante, como quem confere dentro de si se ainda havia espaço para esconder. Não havia mais. Eu também lutei contra isso, disse por fim. Lutei porque sua casa não era lugar para eu misturar sentimento com trabalho, porque sua filha era prioridade e porque eu me acostumei a desconfiar de qualquer coisa que parecesse boa demais. Só que eu já não consigo fingir. Então não finge. Não estou fingindo. O abraço que veio depois não teve pressa, nem exagero, nem nada que diminuísse a seriedade do momento. Foi um abraço de adultos que sabiam o que estavam escolhendo. E talvez por isso mesmo fosse tão forte. Quando se afastaram, não precisaram prometer mais nada naquela noite. O que importava já tinha sido dito com clareza. Nos dias seguintes, a relação entre eles não atrapalhou a casa. Ao contrário, colocou tudo em ordem. Otávio deixou de fugir para o trabalho em qualquer sinal de emoção difícil. Passou a participar da rotina da filha com verdade e não mais por culpa. E Jussara deixou de andar pelos corredores como alguém provisório. Emanuela percebeu a mudança antes de qualquer explicação. Numa manhã de sábado, ao entrar na cozinha e ver os dois muito próximos da bancada, trocando um olhar que ela ainda não conhecia, franziu a testa e perguntou com a sinceridade de sempre: agora vocês estão do mesmo lado até nisso? Otávio quase riu. Jussara respondeu primeiro. Acho que sim. Emanuela pensou por 2 segundos e puxou uma cadeira. Então é bom, porque assim ninguém atrapalha a receita. Não foi preciso mais do que isso para os 3 entenderem que o mais difícil já tinha sido vencido. A menina não precisava de discursos grandes. Precisava de constância. E era exatamente isso que começava a receber. A última tentativa de desestabilizar Jussara veio numa manhã clara, quando um homem apareceu do lado de fora do portão, dizendo querer falar com ela. Não entrou, não passou da guarita, não levantou a voz. Tentou o que sempre funcionava com gente isolada: insistência e desgaste. Só que dessa vez Jussara não estava sozinha, e essa diferença mudou tudo. Otávio desceu com o advogado, a segurança registrou a presença e o homem percebeu rápido que não encontraria a antiga facilidade. Tentou se apresentar como alguém que queria apenas resolver pendências antigas, mas bastou uma resposta firme para encerrar o espaço. Tudo o que tiver para dizer será tratado por via legal, Otávio afirmou. O homem insistiu, dizendo que Jussara lhe devia uma conversa. Dessa vez, foi ela quem apareceu na porta principal, sem se aproximar além do necessário, com Emanuela alguns passos atrás e a equipe inteira vendo o que acontecia. Jussara não tremeu. Eu não devo mais silêncio, medo, nem explicação para quem me fez viver fugindo. O homem percebeu que não havia brecha. Viu o advogado, viu a segurança, viu Otávio imóvel ao lado dela, viu a menina observando e entendeu que a história antiga tinha terminado de verdade. Foi embora sem conseguir nada, além da confirmação de que perdera o único poder que ainda tentava exercer. Quando o portão se fechou, Emanuela correu até Jussara. Acabou mesmo? Jussara olhou para Otávio antes de responder. Ele assentiu. Acabou, ela disse, e dessa vez acreditou no que falava. A menina abraçou os dois ao mesmo tempo, e os 3 permaneceram assim por alguns segundos, sem precisar dizer mais nada. A paz que veio depois não foi vazia nem frágil, foi construída no cotidiano. Emanuela voltou a participar da escola, fez 2 amigas, convidou as 2 para uma tarde de pão na cozinha
E quando o dia chegou, Otávio parou no mesmo ponto onde tudo havia começado e viu a filha sorrindo sem esforço, ensinando as amigas a mexer na massa do jeito que tinha aprendido com Jussara. Mais tarde, quando a casa ficou quieta outra vez, Emanuela levou até o pai um novo desenho. Desta vez, havia 4 elementos muito claros: ela, Jussara, Otávio e a bancada coberta de farinha. Agora está certo, disse entregando o papel. Otávio olhou com atenção. Não havia distância entre os 3. Não havia ninguém isolado ao fundo. Está mesmo, respondeu. A menina ficou observando o rosto dele e depois perguntou: Você ainda sente saudade da mamãe? Ele respirou fundo. Sinto, mas agora dói menos. Otávio pensou antes de responder. Agora dói de um jeito que dá para continuar vivendo. Emanuela pareceu entender. Encostou a cabeça no braço dele e falou com a simplicidade que só quem sofreu cedo demais consegue ter. Então acho que a gente está melhorando. Jussara, que ouvia da bancada, virou o rosto por um segundo para conter a emoção, mas quando voltou a olhar para eles, já estava sorrindo. Com o passar dos meses, a mansão deixou de ser uma casa bonita e silenciosa para virar um lugar realmente vivido. O quarto de Clara foi reorganizado com respeito, sem apagar memória nenhuma. A antiga sala de música virou o canto de leitura e pintura que Emanuela queria. Otávio reduziu a agenda, aprendeu a chegar cedo, aprendeu a ouvir antes de resolver e descobriu que presença não se substitui com conforto. Jussara deixou de existir ali como quem pede licença e passou a ocupar seu espaço com naturalidade, dignidade e afeto. O romance entre ela e Otávio seguiu firme, sem pressa artificial, sem promessas vazias, com a maturidade de quem conhecia a dor e ainda assim escolhia construir. Emanuela, por sua vez, deixou de ser a menina evitada por todos para se tornar o centro vivo da casa. Não porque alguém a transformou com truques, mas porque finalmente encontrou quem ficasse tempo suficiente para que ela voltasse a confiar. Numa noite simples, depois de tirar do forno mais um pão feito pelos 3, ela olhou para a mesa, para o pai, para Jussara, para a cozinha que tinha sido o começo de tudo, e sorriu com uma tranquilidade que antes parecia impossível. Naquele instante, sem medo de perda imediata, sem silêncio pesado, sem gente decidindo sua vida de fora, Emanuela entendeu o que era pertencer, e Otávio também. O que começou com uma menina sendo evitada, terminou com uma família inteira aprendendo a ficar. E foi justamente por isso que, daquela vez, a felicidade não passou rápido. Ela ficou.